Pessoal, nessa última semana de aula, a gente vai entrar na parte um pouco mais prática simulada, né? A gente vai falar justamente dos últimos assuntos do nosso plano de ensino, que é a configuração de uma rede cliente-servidor. Né? Então, até então, a gente viu todos os detalhes de rede, né? Desde a parte física, passando pela parte de endereçamento, vimos um pouco da camada de aplicação e transporte, e agora a gente vai falar como juntar isso tudo e configurar uma rede, né? Então, a gente vai falar algumas implementações práticas de configuração de estações, clientes, né, e servidores, e também roteadores e suítes. E vamos falar depois um pouquinho sobre compartilhamento de arquivos, né, utilizando Windows e Linux. E também alguns comandos que a gente comentou como utilizar para diagnosticar alguns problemas de rede. Nesse início, a gente vai falar então sobre a configuração de roteadores e switch. Então, a gente vai inicialmente utilizar a ferramenta Package Tracer que a gente vem falando dela ao decorrer de toda a disciplina, né? Então, a gente vai utilizar o Package Tracer para fazer essa demonstração de como a gente configuraria um roteador e switch, e roteador cabeado e também roteador para configurar uma rede sem fio. A gente também vai demonstrar, tem alguns links disponíveis no Classroom, de alguns sites, né, de alguns fabricantes, você consegue emular um equipamento real. Né? Quais são as configurações que você pode utilizar? A gente vai passar um pouquinho sobre isso. Então, a gente vai agora passar para, inicialmente, essa parte de configuração de equipamento Cisco, propriamente dito, que é o que o Package Tracer utiliza. Esse material está disponível aí no nosso Classroom. Então, a gente vai falar um pouco sobre o sistema operacional da Cisco, né? E como configurar roteadores, né? Com algumas configurações básicas. E o que é mais importante para a gente nesse momento é a parte de endereçamento e a parte de roteamento. Nesse slide aqui a gente vai disponibilizar os comandos, e quando a gente for falar de switch, a gente vai falar um pouquinho de criação de VLANs, né, que é uma função importante nos switches. A gente vai explicar também o que é VLAN, e também a gente vai configurar um roteador sem fio, tanto a parte de conexão com a internet, a interface WAN, a LAN da rede local e a rede de sem fio propriamente dita. Esses outros detalhes aqui sobre o Cisco, né, tem um sistema operacional que roda dentro dos seus dispositivos, né, que é o iOS. Não confundir com o iOS com o sistema da Apple que roda nos celulares. Então você tem esse Cisco iOS, que é esse sistema que a gente vai utilizar alguns comandos básicos aqui de apresentação. Então ele tem alguns modos de operação, o modo exec, que é o modo de usuário, e também o modo privilegiado, né, que a gente usa através do comando enable. Você habilita, você entra no modo privilegiado para poder fazer algumas configurações mais avançadas no equipamento, que é o que a gente vai fazer nessa aula. Uma tela aqui para mostrar, no Package Tracer, a guia CLI, que é justamente Command Line Interface, que é justamente onde a gente vai digitar esses comandos para fazer a configuração. Alguns comandos básicos aqui do modo exec, e também alguns comandos básicos já vários comandos aqui no modo exec. E aí a gente tem alguns comandos já no modo enable. Então eu recomendo consultar o material e fazer alguns testes aqui de alguns comandos que a gente vai digitar nessa aula, para você já acostumar como fazer a configuração de equipamento. Então esse material está disponível, no Praça, então você pode acessar no momento que quiser, em caso de dúvidas. A gente vai utilizar aqui para configuração, para ficar mais próximo do real, a gente pode utilizar o comando a aba CLI, no Package Tracer, mas também a gente pode utilizar a interface console, que a gente vai conectar um cabo e utilizar a porta console, que é normalmente o que acontece num equipamento real, quando você vai se configurar. E o Package Tracer também tem um modo config, que é um modo um pouco gráfico, mas só existe no Package Tracer por motivo de facilidade. Então esse é o cabo console, que você, se for conectar algum equipamento de rede, você vai utilizá-lo para fazer essa conexão via terminal. Temos aqui os encaixes possíveis, o tipo de cabo. Às vezes você pode utilizar uma ponta USB, outra ponta serial. E como a gente faz? A gente adiciona um equipamento, no caso um roteador aqui que a gente chamou, mais um computador, e a gente faz a conexão
utilizando o cabo azul lá, que é o cabo console, e a gente liga na porta console a porta RS232. E aí a gente usa o modo terminal, lá no modo desktop do PC. Pode confirmar essas configurações básicas aí, mas essas configurações são que a Cisco utiliza para desconectar os equipamentos. No mundo real, você poderia ter um outro aplicativo, como o PUT, você poderia se conectar também remotamente a um dispositivo, ou fisicamente, né, através do cabo terminal. Outras ferramentas também que permitem essa conexão, e como vai ser no nosso ambiente, né? Então, ao você conectar com aquela opção terminal utilizando o cabo, ele já vai disponibilizar a interface de linha de comando do equipamento na sua tela. E a partir disso a gente vai digitando os comandos. Na guia config, né, você tem graficamente aqui quais são as interfaces, você escolhe qual interface você quer configurar e simplesmente preenche os campos solicitados na tela. Então vamos para a prática agora. Então vamos lá. Então a gente vai, como objetivo é nosso configurar um roteador, né? Então vamos inicialmente fazer como seria num ambiente real. Então vamos pegar esse roteador, vamos usar um computador para acessá-lo, utilizando o cabo console. Então a gente liga na porta R232, a porta console do equipamento. Aí no modo desktop a gente utiliza a opção terminal. Confirma o terminal. Então vamos lá. Por padrão, o equipamento existe um assistente de configuração. Né? É muito comum você ligar o equipamento, quando ele for usado a primeira vez, você vai solicitar um assistente. A gente não vai utilizar esse assistente no momento. Vai executar os comandos. Então, quando eu quero saber quais comandos estão disponíveis, eu uso o interrogação. Né? Que aí, assim que eu conectei, eu tenho aqui acesso ao modo exec, as opções disponíveis que eu tenho. Como a gente quer fazer uma configuração do equipamento, como atribuir um endereço IP, configurar uma rota de roteamento, a gente acaba precisando entrar no modo privilegiado. Então a gente vai no modo Enable. Então a gente escreve Enable, Enter. Mudou aqui o sinal para um jogo da velha, prova que eu estou no modo privilegiado. Se eu quiser ver quais opções tem, eu uso novamente a interrogação, vai vir uma série de comandos que eu posso utilizar. Na maioria dos casos, a gente entra no modo de configuração. Né? Então, a gente vai utilizar o modo configure aqui. Então, a gente vai escrever configure. Se eu quiser ver qual é o outro parâmetro, né, que esse comando exige, eu uso também a interrogação. Nesse caso, o próximo parâmetro é configure terminal. CR aqui é Enter, né, que você não tem outra opção. Então, estamos aqui no modo de configuração, alterou aqui, e a gente pode utilizar novamente a interrogação para ver quais são os comandos disponíveis. Se a gente está querendo configurar o nome do equipamento, a gente usa aqui a opção hostname. Se eu quiser configurar uma interface, ou seja, uma placa de rede, que é muito comum que a gente vai utilizar, a gente usa o comando interface. Alguns comandos relacionados ao IP, a gente usa o comando IP. O comando router é justamente quando for habilitar o roteamento. E no comando line aqui são as formas de acesso ao dispositivo. A gente tem a porta console, a gente pode vir terminal virtual, que é o telnet, que a gente viu lá na camada de aplicação. E ainda a gente pode configurar para utilizar senhas autenticação nesses modos privilegiados ou também pedir uma autenticação quando a gente for configurar o equipamento. Então, nesse início aqui, a gente vai atribuir um endereço IP no equipamento. Então, a gente tem que ver qual a interface que ele tem, né? Então, a gente pode
ao passar o mouse sobre o equipamento, ele falar que tem uma placa Fast Ethernet 0/0 e Fast Ethernet 0/1. Então a gente pode configurar aqui esse objetivo. Então a gente vai fazer o seguinte, vai criar uma rede aqui 192.168.10.0/24 e ela vai ser na interface 0 do equipamento. Do outro lado da interface, 92.168.20.0/24 na interface F/1. É uma convenção que a gente utiliza aqui nos nossos cenários, né? Então, a gente vai colocar um switch aqui também, e depois a gente vai configurar um switch. A início, esse computador não está conectado a nenhum lugar. Então, revisando, né? A gente vai conectar ele aqui no switch, em qualquer porta do switch aqui no momento. Eu vou ligar na porta 2 e vou ligar o equipamento na porta 0 do equipamento na porta 01 aqui. Por padrão, quando você liga um equipamento no roteador, a porta vem desabilitada. Então ela não vem habilitada por padrão, não vem ligada. Diferente do desktop, por exemplo. Então, nos nossos trabalhos, eu vou seguir essa anotação. Então, eu vou colocar qual é o endereço de rede próximo e qual a interface você deve configurar aquele endereço de rede. Então, nesse caso aqui, eu vou adicionar também um switch aqui e adicionar um PC. E vamos conectá-los aqui. Então, na porta 01 aqui vai estar ligado a 01 do switch e a 02 vai estar ligado ao PC. Então, vamos lá. Então, se a gente está utilizando essa rede, a gente também tem que atribuir um endereço IP para o equipamento, para o computador e para a porta do roteador também. Então, dependendo das convenções, eu posso utilizar aqui que o final 1 vai ser do roteador e o final 2 vai ser do equipamento. Vamos seguir esse modelo aqui nos dois lados. Eu vou colocar aqui final 1, final 2. Como a gente tem uma rede /24, então eu estou falando que os 3 primeiros blocos aqui são a rede. Então, o que tem que mudar entre os equipamentos que pertencem à rede é o último bloco. Então, por isso que eu estou falando que é só o final aqui que vai ser alterado. Então, vamos voltar lá para a nossa tela. Então, até eu quero configurar. Então, a gente definiu um IP aqui, né? Então, o final 1 dessa rede vai estar na placa F0/0. Então, se eu quero configurar uma interface, eu posso dar o comando tab também, que ele completa, né? Então, eu quero uma interface Fast Ethernet. Eu não sei qual opção, então eu tenho que passar o parâmetro. Ele fala que é um de 0 a 9 e o próximo parâmetro é um de 0 a 24, se eventualmente eu estiver utilizando um switch, né? Nesse caso, você está configurando o roteador, já tem essa porta F00 e a F01. Então, quando eu entro no modo de configuração de interface, já muda aqui para configuração de interface. Se eu uso uma interrogação, ele fala quais opções eu tenho disponíveis. O que é muito comum, a gente vai atribuir o endereço IP. Então, tem aqui a opção IP. As outras opções é o address, né? E esses outros comandos, a gente vai utilizar IP address e vou informar o endereço IP que eu quero atribuir na placa e a máscara de rede. Então, estou indo. Se eu quiser habilitar a placa, que por padrão vem desligado, então a gente tem que passar o comando no, que eu quero não desligado, no caso aqui. Então ele habilitou o no shutdown, ele liga a placa de rede. Então no nosso caso aqui a gente só precisa disso, a gente só precisava entrar no roteador e definir o endereço IP dele. Então eu posso sair.
a gente também vai aproveitar e configurar a outra placa de rede. Então, interface F0/1 e atribuir o endereço 192.168.21.255.255.255.0 e no shutdown. Então, nesse momento, as duas placas estão ligadas. Aí, então, como desejo sair do modo de configuração da interface. Uma boa prática, essas configurações que a gente fez, se o equipamento for desligado, elas vão ser perdidas. Então, uma questão que a gente também precisa ser feito quando utiliza um equipamento de rede desse tipo é salvar essas configurações. Então, eu posso dar o comando aqui do write, então ele está trazendo essa configuração aqui. Outra forma de fazer a gente sai do modo de configuração, mas ainda estou no modo privilegiado. Eu uso o comando copy. Eu dou um tab, escrevo run, né? Que é o running config. Ou seja, as configurações de execução, ou seja, depois que eu fiz minhas alterações, né? É o que está executando no momento. Eu quero copiar essas configurações para o modo de inicialização. Ou seja, a configuração que eu defini agora, que a gente atribui esses dois endereços IP, se eu desligar o equipamento sem salvar, ele vai perder. Mas se eu quiser que isso seja salvo assim que o equipamento for inicializado, então a gente vai copiar o que está em execução para o que está em inicialização. Então a gente faz justamente esse comando, copy running config to startup config. Então ele pede para confirmar o arquivo de destino e pronto. Então, até então a gente fez a configuração mais básica daqui, que é definir o endereço IP nas duas interfaces do equipamento. Se eu quiser visualizar as configurações que o equipamento está utilizando, pode usar o comando show run config. Né? Aí vai te falar que a configuração, a interface está utilizando o 92.68.10.1, na interface 00 e na interface 01 está utilizando o endereço 92.68.20.21.255.255.255.0. Não tem nenhuma VLAN aplicada. As configurações aqui da linha console e do Telnet estão o padrão, tem uma senha habilitada. Se eu quisesse habilitar uma senha toda vez que for conectar ao modo privilegiado, então enable Estou tentando no modo configure terminal, né? Enable. Aí eu tenho a opção de definir password ou secret. Quando eu uso a tag password, eu vou estar passando uma senha, só que ela não é criptografada no arquivo de configuração. Então, se eu mostrar um show run config, ele vai mostrar a senha sem nenhuma criptografia. Se eu uso o secret, ele vai gravar essa senha, porém do modo privilegiado. Então, vou criar uma senha aqui, password. Senha limpa. Gravei, né? Então, vou sair aqui. Entrar no modo enable, agora ele pede uma senha, né? Que a gente colocou senha limpa. E aqui, quando eu dou o show run config, ele vai dar um enable password senha limpa, né? Que aí vai ser a senha. E se eu utilizar a senha enable secret, senha cripto. Botão do WR aqui que é para gravar. Vou sair e vou tentar entrar no enable de novo.
Como eu tenho habilitado uma senha com segurança maior, ela vai subscrever a senha anterior. Então eu vou ter que entrar com a senha criptografada. E aqui ele mostra qual seria a senha, né? No caso, eu estou utilizando aqui senha criptografada, então eu não sei qual é essa senha. Então, esses são os principais comandos que a gente utiliza no Packet Tracer, né? Então, a gente utiliza o enable para entrar no modo de configuração e normalmente a gente usa o configura terminal e as interfaces, né, que a gente precisa configurar. Normalmente atribuindo um endereço IP e o no shutdown para habilitar. E exit sai. Então, nesse momento, nosso computador o roteador está configurado com as interfaces 192.168.10.1 e 192.168.21. Então, para estabelecer a comunicação entre essas duas redes, lembrando que o roteador separa em redes, né, os equipamentos, então a gente pode imaginar que a gente tem duas redes aqui com faixas de endereços diferentes e ele vai responsável por comunicar. Para que esse computador alcance essa outra rede, então agora a gente vai configurar os dois equipamentos, né, os dois computadores, informando que existe um gateway para eles, ou seja, existe um equipamento que permite ele conectar às outras redes, né? Então vamos adicionar mais dois computadores aqui para demonstrar a diferença da rede local para uma outra rede, né? Então vamos comunicar aqui inicialmente mais um equipamento nessa rede aqui 92.168.10 e vamos adicionar também um aqui na rede 20. Então vamos adicionar aqui. Sem o roteador, os equipamentos poderiam se comunicar apenas rede local, né? Todos teriam o mesmo endereço de rede, então o próprio switch seria capaz de permitir essa comunicação entre eles. Quando ele deseja comunicar com uma rede que não seja rede local, ele precisa ter um gateway configurado, né? Que a gente viu lá os modos de encaminhamento. Encaminhamento direto, quando estão na mesma rede, ou encaminhamento indireto, quando ele precisa encaminhar o pacote para outro equipamento para que seja feita essa comunicação. Então vamos aqui aproveitar e adicionar aqui. Até então os equipamentos não foram endereçados, né? A gente vai endereçar eles aqui agora. Vou sair aqui do modo terminal e vou aqui em IP Configuration. Em modo estático, eu vou adicionar o endereço 92.168.10.2, né, que é o sugerido, né? Não vou colocar o gateway ainda não. E configurar opa 192.168.10.3 sem gateway aqui. Então, eu posso utilizar o modo aqui de enviar um pacote, né? Então, eu vou tentar enviar um pacote aqui do PC1 para o PC3. Então, aqui, o pacote foi com sucesso, né? Porque eles estão na mesma rede local. Poderemos simular isso também aqui usando o command prompt e o comando ping, né? Que a gente estudou aqui durante a camada de aplicação, e a função do ping é justamente isso, é enviar um pacote para um determinado dispositivo e receber uma mensagem de volta caso
foi o correto, ou a mensagem de erro caso não aconteceu corretamente. Então, outro comando também ipconfig, né? Atualmente nosso IP é 192.168.10.2, que eu estou aqui usando o PC1, e eu não tenho nenhum gateway definido. Então, 92.168.10.3, eu consegui enviar 4 mensagens e receber a resposta entre esse PC 3 aqui. Mas se eu quiser enviar mensagem por um PC localizado em outra rede, por exemplo, o PC2 aqui, o que acontece? Eu vou ter um erro de timeout, ou seja, ele vai tentar enviar essa mensagem e por padrão ele espera um tempo para se tudo der certo. Se demorar mais que esse tempo, né, que é o TTL, o Time to Live, que é o tempo que o pacote demora de vida útil do pacote, né, para ele percorrer um caminho. Se esse tempo esgotar, você entende que a rede não está acessível. Então você tem um erro de tempo esgotado. E aqui a gente tem um gateway na rede, né? Então a gente tem um IP 92.168.10.1, né? Que é justamente a porta aqui do meu roteador. Então a ideia do gateway é isso. Para esses computadores nessa interface aqui alcançar qualquer outra rede, ele precisa encaminhar o pacote para o roteador. Então a gente vai lá e define o endereço do gateway para isso. Vamos lá e tentar enviar um pacote agora para a rede 22. Continua dando erro de timeout. Por quê? A gente consegue visualizar no modo de simulação. Vamos tentar de novo. Então a gente vai enviar o pacote do PC1. Chega no switch. Vai enviar aqui porque esse pacote inicialmente ele estava enviando para a rede local, né? Então aqui vai funcionar só via switch. Então a gente vai agora tentar enviar o pacote do PC1 para o PC2. O PC2 deu erro porque o PC2 não tem endereço IP atribuído, né? Então vamos endereçar todo mundo aqui. Então aqui a gente vai colocar o endereço 192.168.23. E aqui 192.168.22. Ainda sem o gateway, só para a gente testar uma coisa aqui. Vou tentar enviar aqui, né? Então, o pacote aqui ele vai tentar ser transmitido à origem CRC, né, source 192.168.10.2 com destino 192.168.23, né? Então ele vai ser enviado aqui. Quando era pacote local, ele ia ser enviado apenas ao switch aqui, né? Agora que a gente tem um gateway definido, vai entrar aqui o pacote A para poder resolver o endereço MAC em um endereço IP, né? Então a gente tem esse primeiro erro aqui. O roteador aqui consegue enviar, porque ele tem acesso à rede 20, né?
Mas na verdade ele está fazendo o ARP aqui para poder traduzir o endereço. Como a gente quer enviar aqui para o pacote 3, ele vai enviar a resposta. Mas o pacote falhou. Normalmente a primeira vez sempre falha. Então enviar novamente e o pacote falhou. Mas vamos ver o porquê que falhou aqui. Vamos lá. Tentar enviar aqui novamente. E vamos ver o caminho que o pacote percorre. Ó, o pacote seguiu o caminho esperado, né? Ele passou aqui, foi para o roteador, que é o gateway definido, e enviou até chegar no pacote que eu queria. Porém, o que acontece? Esse aqui não tem um gateway definido. Então a volta não é conhecida. Então você precisa ter um gateway tanto para o caminho de ida como o caminho de volta. Então aqui, se eu definir o gateway aqui da rede corretamente, 192.168.21, vou fazer o mesmo aqui, que essa é a importância do gateway, né? Você precisa ter um equipamento responsável por conectar as outras redes que não seja a rede local que você esteja conectado. Então, nesse caso, vou enviar aqui novamente. Agora o pacote consegue enviar de volta e que o pacote foi entregue com sucesso. Então, pessoal, nessa aula a gente viu a configuração básica do roteador, né? E a gente fez o endereçamento daí das placas de rede e também nos equipamentos a gente configurou o endereço IP, a máscara e também o endereço de gateway, né? Que a gente precisa informar os equipamentos da rede para como ele alcança as outras redes que não seja a rede local, né? Então, normalmente é o papel do roteador fazer isso. Então, nesse momento, a gente vai encerrar esse vídeo para não ficar muito longo e depois a gente volta com mais algumas configurações de equipamento.